tarde, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like. Então, o Abbas foi hoje na ONU, vamos ver o que ele foi fazer lá. Abbas rejeita plano de paz dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, criticou nesta terça-feira 11, perante o Conselho de Segurança da ONU, o plano de paz entre israelenses e palestinos proposto pelos Estados Unidos, que é um queijo suíço, Gruyère, e não proporciona soberania ao povo palestino. Rejeitamos o plano israelense-palestino que questiona os direitos legítimos dos palestinos, disse Abbas, enquanto segurava um grande mapa da Palestina com as fronteiras definidas pelo plano de Washington. Gostaria de dizer ao senhor Donald Trump que este plano não pode conseguir paz e segurança, porque suprime todos os direitos dos palestinos. Não reúne as aspirações de uma solução de dois estados, declarou Abbas ao Conselho. Se a paz for imposta, não vai durar. Não tem como durar, acrescentou. Quando ele fala isso, dá a impressão que ele está sendo impressionado. Ou ele aceita ou vai ser imposto. É o que eu estou conseguindo entender. O que lhes dá o direito de anexar essas terras, referindo às anexações da Cisjordânia. O plano faria da Palestina um estado fragmentado, sem controle aéreo e marítimo. Quem de vocês aceitaria tal estado? Na segunda-feira, os palestinos desistiram de submeter ao voto do Conselho uma resolução por falta de apoio internacional, um sério revés para eles, mesmo que garantam que as negociações sobre o texto iniciadas na semana passada continuarão. Vocês perceberam que eles desistiram de submeter a um voto do Conselho por falta de apoio internacional. Segundo o diplomata ocidental, Washington ameaçou com medidas retaliatórias, em particular financeira, aos países que posicionaram contra os Estados Unidos. A Lituânia, ou eu não tenho certeza se é a Lituânia mesmo, mas está num vídeo anterior, falou que não ia ser contra o plano de paz dos Estados Unidos por medo de retaliações. Ou seja, esses 14 membros do Conselho da ONU estão sendo posicionados obrigatoriamente a ficar a favor, porque senão vão sofrer retaliações dos Estados Unidos. E isso não é mentira, porque um dos 14 membros já falou que isso está acontecendo. No domingo, os Estados Unidos e o Reino Unido apresentaram aos seus parceiros do Conselho de Segurança uma série de emendas ao texto com o objetivo de remover qualquer crítica ao plano de paz americano apresentado por Donald Trump em 28 de janeiro. Ou seja, eles ainda mexeram um pouquinho no domingo antes do Abbas aparecer lá. Vocês veem os Estados Unidos, o Reino Unido e seus parceiros. Este projeto mantém a solução de dois estados e propõe a criação de uma capital no estado palestino Abu Dis, um subúrbio de Jerusalém, enquanto os palestinos querem Jerusalém Oriental, na capital do seu estado. Também inclui a anexação por Israel de assentamentos israelenses, você já sabe, desde 1967, prevê um estado desmilitarizado, alterando sua soberania. Então, esses são os nossos territórios, afirmou perante o Conselho o Abbas. O que lhes dá o direito de anexá-los? Perguntou aos israelenses, pedindo à comunidade internacional que pressione Israel para evitar essa perspectiva. Entre as emendas, Entre as emendas ao projeto de resolução, Washington pediu a exclusão da menção de uma visão de dois estados soberanos democráticos para estados democráticos. Em uma declaração conjunta antes da reunião do Conselho de Segurança, os membros da União Europeia presentes neste órgão, Bélgica, França, Alemanha, Estônia, mas a Polônia, enfatizaram seu compromisso de alcançar uma solução de dois estados, incluindo um estado único, independente, democrático, soberano e viável. É justamente esses, tirando a França e a Alemanha, que eu não sei, a Bélgica foi a favor, a Estônia foi a favor, a Polônia foi a favor. Para os palestinos e muitos de seus apoiadores, o projeto americano é desequilibrado e favorável demais a Israel. Eu vi num outro site
uma reportagem que falava que os 9 membros do conselho foram a favor, mais Estados Unidos. Então, dos 14 mais Estados Unidos, 9 mais Estados Unidos foram a favor. Mahmoud Abbas reiterou que os Estados Unidos não podem ser mais o único mediador da paz no Oriente Médio. Ele pediu ao quarteto, Estados Unidos, Rússia, União Europeia e Nações Unidas e aos membros do Conselho de Segurança que organizem uma conferência internacional de paz sem dar mais detalhes. Não sei se vocês perceberam, é uma coisa minha. Eu vi um documentário sobre o Putin, não sei se vocês já viram sobre a vida dele. Ele passou fome, passou muita dificuldade, era uma família extremamente pobre e uma família judia começou a ajudar ele financeiramente, ajudou com alimento. Então ele tem uma ligação muito forte com o Estado de Israel. Aí você vai falar assim, não tem mesmo. Eu não sei se vocês já perceberam, eu não tenho experiência militar de nada, mas eu acho muito estranho que a Rússia vende para o Irã, Iraque, Síria, esses países que atacam Israel direto, armas tão, digamos assim, de tecnologia tão pequena, baixa, de um nível tão baixo, que o Iron Dome de Israel capta todos os mísseis que os palestinos, o Irã, que esses terroristas jogam, não faz efeito quase nenhum em Israel. E é tudo vendido da Rússia. Será que a Rússia não tem uma tecnologia muito mais avançada do que esses mísseizinhos que caem lá em Israel, do Irã, do Iraque, desses países aí? Do Irã através dos terroristas. E o Iraque também através dos terroristas. Da Síria. Vocês nunca pararam para pensar, será que a Rússia não tem uma tecnologia muito mais avançada? Por que esses foguetes tão pequenos, tão baixos, que não faz tanto efeito, eles vendem para ele? Eu vejo isso como uma questão, será que o que tem por trás disso aí? E eu acho estranho que o Benjamin Netanyahu sempre está na Rússia. Segundo, Israel vende tecnologia, inclusive militar, para a Rússia. Vocês não acham estranho isso? Eu acho extremamente estranho. Então, assim, como fala cenário mundial, é cenário mesmo, porque a gente não sabe o que é real. Então, é só uma observação minha. Na ONU, Palestina tenta minar acordo de paz de Trump. O plano chamado Acordo do Século pelo presidente dos Estados Unidos contou apenas com a participação de Israel. Em mais de uma demonstração palestina contra o chamado Acordo do Século, apresentado no último mês pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira, o líder do Estado, que há décadas reivindica a soberania dos territórios da Cisjordânia e Jerusalém, Abbas irá à sede da organização em Nova York para discursar contra a proposta. Além da fala do presidente palestino também nesta terça-feira, o Conselho de Segurança da ONU deve votar o texto do acordo proposto por Trump. O Abbas mandou um acordo dele, ele não colocando que ele quer o território palestino maior desde o que Israel, entre aspas, tomou em 1967, mais a capital de Jerusalém Oriental todinha. E então ele mandou para lá, só que os Estados Unidos vetou. E se vetou, não pode ser votado. Então o Conselho de Segurança deve votar só o texto de Trump. A expectativa é que o memorado seja recusado pelos próprios norte-americanos já foi, embora trate as relações entre Palestina e Israel. A formulação do tratado contou apenas com a participação de Israel. Não contou só com a participação de Israel, porque o Kushner esteve com o Abbas 4 vezes. Então esse tratado já está aí há um tempão sendo falado. Resumindo, o que o Abbas levou, o Trump rejeitou. Resumindo, vai ser votado do Kushner ainda na ONU. Resumindo, um outro site falou que dos 14 mais Estados Unidos, 9 aceitaram o tratado, acharam muito bom, mais Estados Unidos. Então, assim, há uma possibilidade muito grande de, igual o Abbas falar, de serem forçados a aceitar o tratado de paz. Já que eles não podem mandar um tratado porque o Trump vai vetar. E outra coisa,
igual, não tenho certeza se foi a Lituânia, um dos 14 falou, eu até coloquei num outro vídeo, que os Estados Unidos, se eles não aceitassem o tratado, não fosse a favor, seria ficar contra os Estados Unidos, e isso eles não vão ficar. E o Trump falou, se não aceitarem, vai ter retaliações financeiras. Então nenhum país quer ficar sem dinheiro, ninguém quer arranjar confusão com os Estados Unidos, né? Então a possibilidade desse tratado ser aceito e ser imposto na marra é muito grande. Aqui é mais uma matéria sobre a Palestina. Um pouquinho mais de notícias de Israel. Tá nevando, olha como tá lindo. Como eu falo para vocês que é um cenário mundial, é isso mesmo, ó. Estados Unidos marcam um encontro entre Netanyahu e o príncipe herdeiro saudita. Para quê? Não sabemos. Fonte indicaram que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, e sua equipe têm mediado entre representantes de Israel e da Arábia Saudita nos últimos meses. Lembrando que o Kush e o príncipe saudita são muito amigos, inclusive cresceram juntos, o que também é muito estranho. Então, domingo foi o ano novo das plantas, das árvores. E não sei se vocês não estavam chovendo por aí, mas também foi o dia da lua de prata. Lua de prata não, lua de neve gigante no céu. Um fenômeno que aconteceu esse ano. E aí tá aí eles comemorando o dia das árvores. Em Israel também saiu uma matéria que falou que Ezequiel 38 aconteceu. Que eles trouxeram várias sementes do Egito e que eles conseguiram que essas sementes, depois de 2000 anos, elas florescessem em Israel. Eles trouxeram centenas de sementes. Algumas sementes eles encontraram, sementes de mais de 2000 anos. E eles conseguiram fazer com que essas plantas hoje produzam. Israel é o deserto mais estranho do mundo. É um deserto onde dá tudo. Chove, olha o tanto de coisa que eles colhem. É muito interessante. Olhando para isso aí, eu vou deixar para vocês uma palavra. Eu cansei de ouvir isso aqui. Deus vai tirar você do deserto. Não vai. Deus, quando ele tira Israel do Egito, o Egito é o quê? Deserto. E aí eles passam 40 anos da onde? No deserto. E aí eles vão para Israel, que é 85% deserto. Então é deserto. Então, os filhos de Deus são aqueles que estão no deserto. É só uma mensagem que eu queria falar para vocês, que eu cansei de ouvir isso, que Deus vai tirar você do deserto. Os filhos de Deus hoje mesmo estão no deserto. A diferença é que qual o deserto que você está. Você está num deserto onde você é escravo, você está num deserto onde você roda e não chega em lugar nenhum, você está num deserto onde que você tem, Deus te provém tudo que você precisa, ainda que seja escasso o lugar. Então fica essa palavra para vocês. E Deus tem tanto algo com o deserto, que para vocês que não sabem, a maior população judaica brasileira está no Nordeste. O Nordeste é o quê? Deserto. Olha para os Estados Unidos e olha a maior comunidade judaica. Onde que está? Olha os 2 milhões de judeus que estão na Rússia. Você sabia que na Rússia quase não se produz nada agrícola? É um